questões fechadas. A questão número 4 é uma questão da UFMG, uma questão simples, fala que é o mesmo tijolo em posições diferentes. Então, você sabe que se é o mesmo tijolo, a força feita é a mesma, tá? Alguns vestibulares pediam a força e a pressão. Nesse aqui vai pedir apenas a pressão. Então, você sabe que pressão é força sobre área. A força é a mesma, porque o peso de todos é o mesmo. O que vai mudar? A área e, consequentemente, a pressão. Quanto menor a área que está atuando, a força, por exemplo, o salto alto da mulher. Então, o salto é fino, ele entra mais no chão do que, por exemplo, a caneta aqui. Ó. Se eu aperto desse lado e aperto desse lado aqui, tem diferença? Tem. Pela área da caneta ser menor, a pressão é muito maior, né? Então, menor a área, maior pressão. Que é aquela cama de prego, né? Um prego só estoura, porque a pressão é muito grande. Mas se são vários pregos, a área aumenta, então a pressão diminui. São inversamente, quando um diminui, o outro aumenta. Então, se você olhar aqui, ó, esse aqui é o que tem maior área. Se ele tem maior área, ele tem uma pressão menor. E esse aqui é o que tem menor área. Se ele tem menor área, a pressão feita aqui é maior. Então, P1 é o menor de todos e P3 é o maior de todos, né? E o 2 está no meio do caminho. Nessa prova aqui seria a letra B. Essa questão aqui da densidade também é bem interessante. Eu tenho blocos aqui, ele colocou de mesmo volume e aqui mesma massa. Então, aqui o volume é o mesmo e aqui em cima a massa que é a mesma. Beleza. Com mesma massa, o bloco A, ele tem um volume menor, ou seja, a densidade dele é maior, né? Então, a densidade do A é maior e a densidade do B é menor. Concorda? Porque ele ocupa um volume menor, então ele é mais denso, massa mais concentrada, né? Lembrar disso. Então, quando eu for colocar isso aí em quilograma, se esse aqui ele é mais denso, ele precisa de, no mesmo volume, claro, basta você pensar densidade é massa sobre volume. Então, aqui não vai variar o volume. Densidade e massa são diretamente proporcionais. Se eu vou pegar o mesmo volume, aquele que tiver maior massa vai ser do mais denso. Então, o A vai ser o mais denso, e o D vai ser o menos denso, que é esse aqui, ó. O D vai ser o menos denso, beleza? Aí você vai olhando. Depois vem o C, né? O C é o segundo menor. O segundo menor é o 3. O segundo maior vai ser o B. O segundo maior é o 1. Então, vai ser B, D, C, A. Que seria, nessa prova aqui, por exemplo, a letra C. Bom, a questão número 6. A questão número 6 é uma questão que eu fiz no quadro com vocês. Fala de uma partícula em movimento circular uniforme. Se é um movimento uniforme e circular, a gente vai ter a força centrípeta. E como diz o próprio nome, a força centrípeta e a aceleração centrípeta vão apontar para o centro da curva. E a velocidade, ela é tangente à trajetória, a gente também viu isso. Então, a força e a aceleração aponta para o centro e a velocidade vai ser tangente à trajetória no ponto, ou seja, letra D.